Sejam bem-vindas, bem-vindas a mais um vídeo aqui com a nossa Nutri. Nessa entrevista aqui, a gente vai falar sobre gordura. Ninguém gosta de gordura, mas a gente tem que falar sobre ela, né? Com certeza. Então, tá preparado para responder? Estou preparadíssima. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Primeiro, quais tipos de gordura a gente tem? Não é só uma, né? A que incomoda mais a gente é a subcutânea, que é a que a gente consegue pegar. Mas a gente também tem a gordura visceral, que é entre as vísceras, entre os nossos órgãos. Essa gordura, se ela estiver alta, ela pode causar um risco de tu ter um problema de hipertensão arterial e mais tarde ter algum problema cardiovascular. Então tem que cuidar muito da gordura visceral e a subcutânea é a que mais incomoda. Mas a visceral também é bem perigosa. Tipo, a gordura subcutânea que é na pele, né? A gente consegue ver. E essa visceral a gente não consegue ver, né? Não. A visceral a gente tem algumas medidas de avaliações físicas onde a gente vê uma estimativa dela. Então a estimativa ela é muito válida e tem que ficar bem atento porque ela é um problema de saúde se vir a desencadear uma hipertensão e um problema de doença, alguma doença cardiovascular. E quanto que é alto, assim, de gordura visceral? Passando de 5% ela já é considerada de média alta. Mais alta, entre 10, 12 até 16%, já tem pacientes que já estão tomando remédio para pressão alta. Então, é a gordura mais perigosa que a gente tem, né? Inclusive a gordura visceral, quando a gente tem uma circunferência abdominal muito grande, muito além do que é recomendado, provavelmente a gordura visceral também está alta. Aquelas Então, pessoas que têm a barriga inchada, né, que falam que é de cerveja, de... tu passa lá no bar, tu vê o tio sem camisa, com uma barriga desse tamanho, estourando, dura, que se botar uma agulha parece que estoura. Não, é bastante gordura visceral. E extremamente perigoso. O tio tem que procurar Nutri para perder a barriga. Ah. Quando a gente acumula muita gordura no corpo, o que está acontecendo? São falhas metabólicas. Primeiro, tu tá com um excesso de energia ao ponto que o teu corpo está armazenando. Ele não está conseguindo metabolizar aquela energia ali. Tem demais. Segundo, exercício físico provavelmente ou você não faz ou está em baixa intensidade. O corpo ele está acumulando gordura. Terceiro, quando eu falo sobre excesso de energia, eu estou falando de excesso de todos os alimentos, inclusive proteína. Toda proteína ela tem gordura também. O frango, a carne vermelha. Então, o excesso de qualquer tipo de alimento vai aumentar o teu percentual de gordura. Então, são falhas que acontecem no nosso metabolismo, ao ponto de que a gente está acumulando gordura. Totalmente relacionado à alimentação, mas também tem outros fatores que podem estar interferindo, né? Inclusive o sono. A falta de descanso também faz com que o teu corpo ele entre num alerta de situação de emergência constante. Se tu estás numa situação de emergência constante, junto com essas outras falhas que eu comentei, o teu corpo ele produz muito estresse, ou seja, cortisol. O cortisol ele é o hormônio do estresse. Esse hormônio ele faz todo o efeito reverso no nosso organismo. Ele aumenta o acúmulo de gordura e ele quebra a tua massa muscular para ser usada como fonte de energia em alguns casos. Então é um hormônio altamente catabólico. Então são falhas que acontecem no teu corpo. Primeira, excesso de energia. Qualquer uma delas, tanto carboidrato, proteína, tua alimentação ela não está adequada. Segunda, o teu treino também não está adequado. O teu treino está em baixa intensidade, ou senão você não está nem treinando o mínimo 3 vezes na semana. Você pode ser sedentário, enquadrado como um sedentário. E terceiro, o descanso insuficiente, onde gera essa situação de emergência constante. O teu corpo ele sempre está em situação de emergência. Então, para a gente conseguir não ter esse acúmulo de gordura, a gente tem que estar com os pilares bem alinhados, né? Que é a alimentação, o treino e o descanso, que é o sono, né? Como é que corrige essa falha? Engraçado, quando a gente fala em corrigir uma falha na questão de armazenar gordura e perder gordura, a gente pensa logo de cara só na alimentação. E não é. É a rotina alimentar e a rotina comportamental que tu precisa alterar. Então, emagrecer é uma mudança comportamental e alimentar. São os três pilares, né? Eu perco gordura em tudo, menos no abdômen, na região mais assim do umbigo. Existe alguma explicação para isso? Mais uma explicação muito boa para isso. A comida que você não come à tarde ou o lanchinho que você não leva na bolsa, você está levando no umbigo.
A relação de gordura que tem na região abdominal, ali perto do umbigo, é uma gordura totalmente dependente do estresse, é uma gordura do estresse. O pessoal que fica muito tempo em jejum, o corpo ele entende como armazenar energia para se, vamos dizer, ter energia em estoque para uma situação de emergência. Então, tu não comer, tu não se alimentar direito e tu ter um jejum muito prolongado, vai fazer com que o teu corpo armazene principalmente gordura na região do abdômen inferior. Então, a comida que você não leva na bolsa, você leva no umbigo. Você está sempre ensinando o seu corpo a ele achar que está passando por uma situação de emergência e aí ele estoca energia. Quanto menos energia você consome, quanto mais jejum prolongado você vai ficar, quanto menos você se alimentar, mais você vai estar estimulando o seu corpo a guardar a energia bem ali no umbigo. Aquela gordura Na chata região. que não sai, né? Isso, na região abdominal. E é bem engraçado porque é o contrário do que as pessoas acham, né? Porque tu acha que não comer vai fazer tu gastar a gordura. Exato. Mas não comer é o contrário, vai te fazer ganhar gordura. Exatamente. Engraçado que essa gordura armazenada ali, ela tem uma relação direta com a gordura do estresse, com o aumento do cortisol. Tu desencadeia uma resposta para o teu corpo que ele precisa guardar energia porque ele não sabe quando que tu vai consumir de novo. Então, uma dúvida. Se a gordura ela faz mal para o nosso corpo, por que o corpo fica guardando ela? A gordura ela só vai fazer mal em excesso. Quando a gente tem um percentual de gordura adequado, em nível bom, na média, ou se não algumas outras pessoas em nível excelente, a gente tem uma série de reações acontecendo de maneira certa. A gordura é um isolante térmico, ela gera também calor. E ela ajuda nesse processo de a gente manter a nossa temperatura corporal. O excesso dela mostra que tem alguma coisa errada, tanto comportamental quanto alimentar. Então, são as nossas rotinas que a gente precisa melhorar. Primeiro ponto, tem que analisar a questão do exercício físico. Segundo, o estímulo que está sendo dado através da alimentação. Realmente está ficando em jejuns muito prolongado? Você está sem se alimentar? Então, tu está dando sinais para o teu corpo para ele produzir até cortisol, o estresse. Guardar energia, porque ele não sabe quando que tu vai consumir de novo. Então, são várias falhas que acontecem por causa de uma nutrição inadequada e por causa de uma rotina errada também. Então, esse excesso mostra essas falhas para a gente. Então, alguns pontos, alguns pilares que a gente precisa olhar. A questão da nossa hidratação, o nosso planejamento alimentar, tanto dia de semana quanto final de semana. Como é que é a tua rotina de sono? Se tu consegue descansar e se os teus treinos sempre são desafiadores. Isso é importante também. Tu precisa dar de maneira certa o estímulo certo para o teu corpo. Se ele está fazendo isso, é uma série de erros que está acontecendo no teu metabolismo, tanto comportamental quanto alimentar. O corpo ele guarda gordura como uma forma de sobrevivência, né? Exatamente. Mas se ele guarda demais é porque tem alguma coisa errada nesse processo. Exatamente. A tua alimentação está muito inflamatória, porque qual é o problema da gordura? Primeiro que a obesidade ela é considerada doença. Muita gente não sabe disso, mas a obesidade ou o sobrepeso, ele desencadeia uma série de problemas que é uma porta de entrada para as outras doenças começarem a existir na tua vida. Então, o excesso de gordura corporal é sim prejudicial. Ele deixa o teu corpo todo inflamado. E o que está inflamado não funciona direito. Nenhum metabolismo, nenhuma função do teu organismo vai conseguir funcionar direito se tu estiver inflamado. Então, essa correção precisa ser passada. E a gente também precisa ter paciência nessa correção. Não foi com um passe de mágica, num piscar de olhos, que a gente conseguiu armazenar tanta gordura assim. Então tem que ter consistência e tem que realmente mudar a rotina. Aí sim tu muda o teu padrão, sabe? Algumas pessoas elas querem emagrecer em um mês, em dois, o que elas demoraram anos para engordar, né? É aí um ponto importante de se conversar. Assim como no final de semana, quando você faz a sua refeição livre, não é num piscar de olhos que tu tá armazenando aquilo dali tudo de gordura. O dia eu fiz a minha refeição livre no final de semana e ganhei 3 quilos na balança na segunda-feira. Isso não é gordura, isso é retenção hídrica. Tá percebendo que não ganha gordura assim de forma tão rápida? Então também não vai perder de forma tão rápida. O corpo ele não tem essa mobilidade para fazer isso, para armazenar gordura num piscar de olhos e também não perde gordura num piscar de olhos. É uma ilusão da gente por causa da retenção, né?
Exatamente. Nós está engordando rápido, mas na verdade tu engorda devagar e emagrece devagar também. Exatamente. Só tá falando de gordura mesmo, né? Exatamente. Então, aqueles chás lá que dizem que secam a barriga, eles não funcionam? É uma ilusão. É uma ilusão e é mentira falar isso. Ah, o chá seca a barriga. O que que acontece com o chá? Vamos falar do chá verde. Um excelente antioxidante. Tem muitos compostos bioativos excelentes para a questão de melhorar o padrão de liberação de radicais livres, ajudar no efeito termogênico, melhorar a tua taxa metabólica basal, melhorar o teu gasto de energia ao longo do dia. Só que secar a barriga, tu bota a responsabilidade em cima de um único produto, sendo chá, sendo uma fórmula, sendo algo que mandaram tu tomar para te emagrecer. Não existe nada isoladamente que faça com que você emagreça. É uma mudança comportamental e alimentar. É como se a suplementação e esses outros produtos fossem a cereja do bolo. Se tu imagina um bolo bonito, lindo e maravilhoso por fora, quando tu comer, tu espera que seja bom por dentro também, né? Então, imagina se não for. Então, se a gente pensar só na cobertura, só por fora do bolo e dentro for ruim, tu vai recomendar? Não. Essas são as cerejas do bolo. São coisas que a gente faz para otimizar o processo de perda de gordura corporal, melhorar a retenção hídrica. Agora, medida salvadora não existe. Não adianta tudo depender de uma coisa só para emagrecer, né? Não. Um shake, um chá, O porque shake, o chá, tu ir treinar e pensar em quantas calorias estás indo perder no treino, como se fosse, ah, não, eu vou eu vou fazer. comer tudo, mas no treino eu pago, né? No treino eu não esforço. Se existem 10 degraus para te subir e no 10º é o corpo que tu quer, quando tu toma essas atitudes de pensar que o treino é para queimar caloria e tem uma medida salvadora e tu subiu já 3 degraus dos 10 que tu queria, se tu começa a pensar isso, tu tá retornando a estaca zero. Pode começar de novo, desce os 3 degraus, porque tá tudo quase que equivalente, tu não está saindo do zero. É melhor retornar essa escada e começar a subir de maneira certa. Eu falo por mim, eu treinei muitos anos na academia e eles falavam que, ah não, tu é magro, tu pode comer o que tu quiser. E eu comia o que eu queria e não conseguia ter resultado, parecia que estagnava, né? Porque justamente estava pensando só no pilar, só no treino, É. não pensava nos outros dois pilares, né? E quando a gente se alimenta, o que que a gente precisa? De todas as vitaminas, de todos os minerais, de todos os aminoácidos, para a gente ter construção de tecido, que é o ganho de massa muscular, para a gente ter todas as vitaminas e minerais para a gente conseguir fazer com que a gente consiga perder gordura e ter uma microbiota saudável, porque a gente já sabe, ou se não sabe, o intestino é a porta de entrada para tudo acontecer. Eu vou conseguir absorver tudo da minha alimentação se eu tiver um bom intestino. Então, o equilíbrio entre a alimentação e a hidratação faz com que essa porta de entrada fique favorável. E a gente vê o resultado daí, Mikael. É o resultado que tu vê na questão da função motora, na questão do exercício físico, na questão de performance para o atleta, na questão corporal, na redução de perda de gordura e ganho de massa, na questão cognitiva, na questão de armazenamento de memória, na melhora da nossa função cerebral. Em tudo tu começa a ver essa melhora. Então é uma cadeia que precisa realmente ser arrumada e equilibrada. Então, como é que a gente sabe se uma pessoa ela ganhou gordura ou ela está só inchada? Como é que tu consegue diferenciar isso? A gente, primeiro, existe uma avaliação que a gente pode fazer quando a gente pressiona assim ó, o nosso braço e a gente deixa ele retornar. E se ficar branco por muito, muito tempo, isso é edema, é retenção hídrica. Se voltar rápido, não tem tanta retenção hídrica. Se aperta qualquer lugar do braço? Sim, ou no braço ou na região da coxa, onde você acha que está com mais retenção hídrica, tá? Mas para ver realmente se a gente tem ou é retenção hídrica ou gordura, o ideal é fazer uma avaliação física antropométrica, fazer as pregas cutâneas, ver ao longo do tempo se está conseguindo perder gordura, avaliar o milímetro de prega cutânea é realmente o fator determinante para saber se está perdendo gordura e se é gordura, se não retenção hídrica, tá? O espelho não engana. Então a gente se olhar no espelho também vai dizer, a mulher também ela conhece o corpo dela e ela sabe que até no período de TPM, tensão pré-menstrual, ela fica um pouco mais inchada, ela percebe isso no corpo dela. Mas é como eu falei, o corpo ele não armazena gordura no piscar de olhos e também não vai perder gordura no piscar de olhos.
a alteração que a gente tem em refeição livre no final de semana, ou se não de uma hora, de uma semana para outra na questão da TPM, é água, é retenção hídrica. A gente tem outras perguntas aqui, vamos deixar para um próximo vídeo, Acabou. porque esse ficou já grande, né? Não. Vai ter a parte 2, Tá. certo? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo das gorduras e como elas se acumulam no corpo, e vai ter a parte 2. Então, aguarde que logo, logo vai sair. Tá certo? Até a próxima.